Oi, meus amores, estamos de volta, ainda em quarentena, né? Esperando isso tudo acabar. Chegamos agora à reta final, já concluímos o primeiro bimestre, já exercitamos e agora a gente já está na fase de exercícios da apostila. E conforme o combinado, hoje eu coloco esse vídeo para vocês para corrigir aqueles exercícios que ficaram pendentes. Eu não passei todos para vocês e vou corrigir aqueles que eu passei. Nessa etapa final agora eu vou priorizar realmente corrigir e tirar algumas dúvidas com vocês para que o conteúdo fique muito bem explorado, para que vocês tenham um material aí vasto para estudar, né, para o próximo passo que serão as avaliações. Vamos lá então? Bom, gente, vamos lá então. Eu passei uma bateria de exercícios para vocês da apostila. E não fugindo à regra, eu não passei numa sequência, né? A gente até começou numa sequência aqui, eu pulei alguns exercícios, preferi fazer isso porque eu dei prioridade àqueles que nós esgotamos em sala de aula, a explicação, os exemplos, e o que ficou são coisas assim mais simples que eu vou falar no final. Então eu dei prioridade a corrigir e passar para vocês aqueles que ofereciam um pouquinho mais de dúvida. Bom, a primeira questão aqui então, nas frases, ele crê e ele mantém. No caso aqui eu tenho o verbo crer e tenho o verbo manter. Lembrando que o verbo manter é derivado do verbo ter, né? Temos como seus respectivos plurais. Então ele usou aqui a terceira pessoa do singular. E agora ele quer que nós coloquemos esses dois verbos na forma plural, ou seja, eles iriam para a terceira pessoa do plural. Bom, a resposta correta está aqui, a letra B. Eles creem e eles mantêm. O verbo crer, na verdade, faz parte de um grupo de verbos na língua portuguesa, que a gente brinca, né? Até em sala de aula eu falei isso, que é o grupo crer-de-lever. Para não esquecer, são os verbos crer, ler, ver e dar. Esses verbos, na verdade, com a nova reforma da língua portuguesa, eles perderam o primeiro acento, o acento na primeira vogal, no caso na letra E. Essa letra E ela é repetida na terceira pessoa do plural. E aí o que acontece? Antes da nova reforma, ele mantinha o acento circunflexo na primeira vogal. Ou seja, no plural ele ganhava uma segunda vogal, né, ainda ganha, e a primeira vogal se mantinha acentuada. O que mudou? Esse acento não existe mais. Então esse grupo de verbos creder, lever, ele continua com a vogal duplicada, na forma de terceira pessoa do plural, só que na verdade ele perde o acento. Então às vezes a pegadinha está justamente em cima disso, tá? Como tem aqui, ó, até colocaram o acento na forma errada e na letra A aqui na forma antiga. Então no caso, eles creem seria a forma correta e eles mantêm. Cuidado com manter, que é outra pegadinha. Como ele é derivado do verbo ter, o verbo ter na forma plural, ele ganha um acento circunflexo na terceira pessoa do plural, para justamente ficar diferente da forma singular. Só que lembrem o seguinte, os derivados do verbo ter, manter, deter, obter, na forma singular eles ganham um acento agudo e no plural eles ficam do mesmo jeito que o verbo da onde eles se originaram, que é o verbo ter. Então no plural eles ganham circunflexo e na forma singular eles ganham um acento agudo, os derivados do verbo ter. Lembrando que o verbo ter no singular não tem acento, mas quando ele se apresenta na terceira pessoa do plural, ele ganha o circunflexo, ok? Só para falar das outras, aqui é a forma antiga do verbo crer, né, como tinha o acento, antes da nova reforma, aqui ele utilizou a forma singular, mantém o acento agudo ao invés de circunflexo. Na letra C, eles creem, o creem aqui está até correto, mas o manter apresenta acento agudo, então está errado. Eles creem, aqui está totalmente errado porque ele omitiu um segundo E, e mantém aqui estaria correto. Então, como nós vimos, em todas as opções, uma está correta, a outra está errada, ou as duas estão erradas, enfim, letra B é a resposta. Próxima, vamos lá? 2. Na 2 nós temos uma charge aí do agar, que eu utilizo muito com vocês em sala de aula, ele é muito utilizado em concurso, em provas de cursinho, né? E a charge diz o seguinte, a questão diz o seguinte, observe o quadrinho abaixo. Bom, não sei se está muito nítido, mas vocês têm na apostila. Ele diz o seguinte, nós cortaremos vocês em pedaços, ferveremos vocês em óleo e dançaremos em seus túmulos. Bom, agora não diga a você e qual exército, como você fez da última vez. Claro, a charge do agar, na verdade, tem uma brincadeira, né? E aí ele pergunta o seguinte, nesse caso aqui, nessa charge, o tempo verbal predominante na fala das personagens a resposta aqui seria a letra C. Reparem que no primeiro quadrinho nós temos 3 verbos ali bem destacados, cortaremos, ferveremos e dançaremos. Os 3, na verdade, me indicam uma ação
futura, real, concreta. Então, quando eu tenho uma ação futura que vai acontecer, que é certa, que não me gera dúvida, não indica possibilidade, sim certeza, eu tenho aí o futuro do presente. Então essa seria a resposta. Ah, mas e ali no outro quadrinho, professora? Tem outros verbos? Sim, mas são vários tempos verbais, não tem um só. Então eu tenho aqui, ó, não diga, eu tenho aqui o é, que é presente, eu tenho fez, que é pretérito, então eu tenho um modo imperativo ali, tá meio que misturado. Então, na verdade, a predominância realmente é do futuro do presente. Queridos, tudo bem até aí? Podemos seguir? Vamos lá? Próxima. Eu pulei a questão 3, né? Como eu sempre faço, às vezes eu salpico aí para vocês, já é característica, a gente já sabe como é que funciona. E aí eu fui para a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: em qual das opções abaixo o verbo haver é impessoal? Eu fiz até uma observação com vocês em sala de aula sobre isso. O verbo haver, ele é perigoso demais. Por quê? Algumas pessoas falam por aí, o verbo haver é impessoal, é sempre impessoal, não apresenta plural, isso não é verdade. O verbo haver, ele pode ser impessoal. Quando isso acontece, ele vai se apresentar na terceira pessoa do singular. Ele não apresenta realmente plural, ele não apresenta flexão, ele só se apresenta na terceira pessoa do singular. O que pode acontecer é uma flexão de tempo, tá? E de modo, mas nunca uma flexão de pessoa. No caso aí de número, perdão, né? E nem de pessoa, ele vai se apresentar sempre na terceira pessoa. Professor, e quando ele é impessoal? Quando ele apresentar 3 sentidos. Quais são os 3 sentidos? Quando ele tiver o sentido de existir, quando ele apresentar sentido de acontecer ou ocorrer, e quando ele indicar tempo. Nesses 3 casos, o verbo haver vai ser impessoal. Automaticamente, sendo impessoal, ele cai na classificação de verbo defectivo. Lembra que eu falei para vocês? Todos os verbos impessoais serão defectivos, mas nem todos os defectivos serão impessoais. O haver, para ser impessoal, ele tem que ser substituído por um desses verbos que eu coloquei para vocês, existir, ou com a ideia de acontecer ou ocorrer, ou indicando tempo. Fora isso, ele vai ter plural, ele é pessoal, ele se conjuga, tá? Tanto que ele pode aparecer numa locução verbal como auxiliar. Então aqui no caso a resposta seria a letra B. Havia muitos problemas naquela família. Por que essa resposta, professora? Se eu quiser, eu posso aqui tranquilamente substituir o verbo haver por aconteciam muitos problemas naquela família, existiam muitos problemas naquela família. Lembrando que o haver com sentido de existir e ocorrer, ele não tem plural porque ele é impessoal, mas o existir e o ocorrer se flexionam de acordo com o meu sujeito. No caso aqui não tem sujeito. Quando ele é impessoal, a oração é sempre sem sujeito. Mas se eu faço a troca por existir ou por acontecer, ele passa a ter um sujeito e se flexiona de acordo. Esses verbos vão se flexionar de acordo. O haver, não, ok? Outra coisa, quando ele também tem sentido de tempo, e se ele for substituído por fazer, nesse caso, o fazer também é impessoal, ou seja, fica igual a ele, também não se flexiona. Então essa é a única resposta. Reparem um detalhe, na letra A, na letra C, na letra D e na letra E, em todas as opções, exceção feita a letra B, que é a resposta, ele é auxiliar e não é o verbo principal. Reparem que ele se apresenta numa locução verbal. Olha aqui, ó, havia dito, havia pedido, havia sofrido, haviam feito. Então aqui nesse caso, quando ele é auxiliar, ele se flexiona normalmente porque ele não cai naquela classificação de impessoal, ou seja, ele não é defectivo. Então ele se flexiona normalmente. Tá bom, gente? Próxima. Questão 5, vamos lá. Assinale a alternativa em que o verbo está conjugado de forma correta, de acordo com a norma culta. Muito cuidado com esse tipo de questão. Os concursos geralmente abordam isso. Às vezes você tem uma opção que é até utilizada no dia a dia, mas para a norma culta ela não é aceita. Então fiquem bem atentos em relação a isso, tá? A resposta aqui seria a letra D. Ele usou alguns verbos, vamos falar deles aqui antes de chegar à resposta correta, né? O juiz não interviu no resultado do jogo. Queridos, aqui eu tenho o verbo intervir. Intervir é derivado do verbo vir. Então, como é que eu faço para conjugar, professora? Eu vou lembrar do verbo vir. Então, toda conjugação que eu tenho pelo vir, eu tenho no intervir. Então, o erro aqui é que ele conjugou como se eu estivesse fazendo com que o verbo intervir derivasse de ver. E não é. Então, o certo aqui seria o juiz não interveio. Ele veio, ele interveio. Então, essa seria a forma correta. Na letra B, só um jogador manteve a calma. Olha que coisa louca, né? Aqui em questão é o verbo manter, claro que foi colocado de forma incorreta. O manter
Eu falei sobre isso na sala de aula. Manter, deter, obter, conter. Esses verbos terminados por ter são derivados do verbo ter. Então, a conjugação deve ser feita com base no verbo ter. Então, na dúvida, eu conjugo o verbo ter. O que eu tenho na forma do ter, eu vou ter nos seus derivados. Então, o manter aqui, só um jogador, o certo seria manteve a calma. Ele teve, ele manteve. Essa forma não existe. Então, fica a dica. Todo verbo derivado por ter vai seguir a conjugação, todo verbo, perdão, terminado por ter, vai seguir a conjugação do verbo ter. Então, manter, deter, obter, conter, ater, abster, todos esses, para eu conjugar, eu vou lembrar primeiramente do verbo ter, sempre lembrando disso. Quando seu pai ver seu boletim, olha o problema, um erro comum no dia a dia, poucas pessoas se atentam a isso. Então fica a dica, eu fiz até um OBS para vocês na apostila em sala de aula, quem fez no caderno ok, mas nós falamos muito sobre isso, cuidado. Olha o quando aqui na frente, olha aqui a ideia da possibilidade, da incerteza, da dúvida. Eu tenho aqui o futuro do subjuntivo, que geralmente vem com quando ou com se, porque eles vão indicar possibilidade e não certeza. Quando isso acontecer, o verbo ver se transforma em vir e o verbo vir se transforma em vier. Então, toda vez que eu tenho o futuro do subjuntivo, que geralmente vem com essas palavras aqui, ó, às vezes o quando, né, ou o se, a ideia da possibilidade, ele vai se transformar em vir. Então, o certo aqui seria quando o seu pai vir seu boletim. Professora, mas aí não é outro verbo? Não. Esse verbo, que é o verbo ver, ele vai se transformar. Nesse caso, nas formas de futuro do subjuntivo. Então, o certo seria vir. E aqui na letra E, quando ela vir de São Paulo, olha o outro erro. O que eu falei? O vir se transforma em vier e o ver se transforma em vir. Quando se tratar de futuro do subjuntivo. Olha o quando aqui de novo, ó. Quando ela, então o certo seria vier de São Paulo. Outro erro aqui que não foi destacado, mas ele quis destacar um só, né? Quando ela vier de São Paulo e vir você, aqui também estaria errado, vai gostar. Então, no caso, tem dois erros ali. Tudo bem que o destaque foi só para um verbo, mas como ele queria, na verdade, a opção correta, você achou um erro, você já sai dali. Letra D é a única correta. Cuidado com o que muitas pessoas pensam. Eu coloquei esse OBS na apostila para vocês. Dei uma olhadinha naqueles verbos especiais. Requerer é um deles, tá? Requerer não deriva de querer. Então, por favor, não pensem que existe a forma eu requis, né? Não existe. Por favor, não há, na verdade, uma ligação. Eles só apresentam, na verdade, uma semelhança na grafia, mas um não nasceu do outro. Então, não conjuguem o verbo requerer com base no verbo querer, porque isso não é possível, aí você vai errar. Então, o certo aqui, no pretérito perfeito, requerer, eu requeri. Tá certinho aqui, essa seria a opção. Professora, mas se eu tiver na dúvida, por eliminação, nós chegaremos à resposta correta. A gente tem que fazer isso, às vezes, até num concurso mesmo. Mas vai a minha dica, dei uma olhadinha naqueles verbos especiais. Nós já faríamos isso se estivéssemos nas aulas presenciais. Vocês teriam que dar sempre uma olhadinha naquela categoria de verbos que eu coloquei para vocês lá, verbos que oferecem dúvida na hora da conjugação, verbos que ficam exóticos, que são estranhos. Eu botei lá para vocês o caber, o valer, eu valho, eu caibo, né? E outros muitos aí. Então dei uma olhadinha, tem lá o intervir, tem o requerer e tem esses OBSs. Não deixem de ver, tá bom, gente? Próxima. Questão 6, ainda na sequência. Identifique a alternativa incorreta quanto ao emprego do particípio. Meu Deus, nós exercitamos demais particípio em sala de aula, principalmente verbos que apresentam duplo particípio, que são aqueles chamados de abundantes. Nós falamos sobre isso em sala de aula demais. Então, cuidado com esses verbos, né? Quando ele tem, na verdade, o verbo apresenta uma segunda forma de particípio, quando ele tem duas formas de particípio, eu tenho que me atentar para o auxiliar, então tem que ter cautela. E cuidado com aqueles verbos que as pessoas acham que tem duas formas de particípio e não tem, ou então que as pessoas utilizam uma forma de particípio que não existe, ao invés da forma correta, porque é estranha, porque fica feia. Então, muita atenção e muito cuidado. Vamos lá? Bom, a resposta seria na letra A, mas vou falar das outras. O veterinário já tinha cobrido o cãozinho com o cobertor de lã. Pelo amor de Deus, o verbo cobrir, o verbo descobrir, né, não apresentam uma forma chamada de regular de particípio, eles só têm uma forma e essa forma é irregular. Mary, mas por quê? As formas regulares são aquelas terminadas por do. Então, no caso, cobrir, descobrir, fazer, esses verbos não têm uma forma regular.
eles apresentam uma forma irregular e ela é única. Então a forma correta aqui seria coberto, independentemente de quem eu tenho como auxiliar. O auxiliar pode ser ter, haver, ser ou estar. Quando os verbos não têm dupla forma, independentemente do seu auxiliar, ele apresenta uma única que pode ser regular ou irregular. No caso do cobrir, descobrir, fazer, as formas serão sempre irregulares. Cuidado, escrever também, tá? Escrevido não existe, o certo é escrito, tá? Vamos lá. Bom, então essa é a forma que ele queria, ele buscava a opção incorreta, mas vamos falar das outras porque elas estão certas, né? Na letra B, o plano já tinha sido descoberto. Falei do descobrir com vocês agora. Ele só tem uma forma de particípio, ele não é abundante, assim como cobrir. E o correto realmente é a forma irregular, tá? Reparem que ela não termina por do, então independentemente do seu auxiliar. Na letra C, o relatório já foi entregue, cuidado, pausa para esse. Esse verbo tem duplo particípio, ou seja, ele é abundante. Então existe entregue e entregado. A questão toda é quando eu vou usar um ou outro, professora, lembrando, verbos que apresentam duas formas de particípio, eu tenho que verificar o que, gente? O auxiliar. Ter e haver para as formas regulares, terminadas por do, e ser e estar para as formas irregulares, que podem terminar de maneiras diferenciadas. No caso aqui, olha na frente, foi, tá? Ser ou estar, eu vou usar a forma irregular, entregue. Se eu tivesse ter ou haver, eu usaria ali entregado. Então, cuidado. Letra D, o enfermeiro já havia enxugado. Enxugar também tem duplo particípio. Existe enxuto e existe enxugado. Cuidado. Então, nesse caso aqui, eu usei enxugado por quê, professora? Se ele tem duas formas, eu vou olhar o auxiliar. Olha o auxiliar, haver. Ter e haver, eu uso a forma regular terminada por do. Ok? Próxima, todos tinham pagado a dívida. Queridos, pausa nisso aí, por favor. Botei um OBS na apostila para vocês em sala de aula, vocês sabem que eu sou a rainha das observações, vocês até reclamam, né? Mas eu já falei que isso vai ser muito útil para vocês um dia. Na verdade, tem 3 verbos aí, cuidado com eles: pagar, gastar e ganhar. Esses 3 verbos têm 2 formas de particípio. Como assim, professora? Eles são abundantes: pagar, gastar e ganhar. Então existe pagado e gastado, pagado e pago, sim. Gastado e gasto, sim. Ganhado e ganho, sim. Se eles têm 2 formas de particípio, qual é a regra? Quando eu tenho ter e haver, eu uso a forma regular. Quando eu tenho ser e estar, eu uso a forma irregular. Só que eu fiz um OBS. Quem tem meu OBS vai lembrar disso. Esses 3 verbos, na verdade, eles caíram num gosto popular. Em relação às suas formas de particípio irregular. O que acontece? Toda vez que eu tenho o verbo pagar, ganhar e gastar, a forma irregular de particípio é a mais usada, pago, gasto e ganho. O que aconteceu? O pessoal começou a deixar de usar pagado, gastado e ganhado. Ah, então não existe mais? Não. Essas formas existem e são corretas, tá? Tanto que ela está aqui, ó. Tinham pagado. Uma das formas está aqui, correta. A questão toda é, se eu quiser, esses 3 verbos me possibilitam a utilização da forma irregular, pago, gasto e ganho, com ter e haver ou ser e estar. Tanto faz. Professor, e no concurso eu vou ter que ter atenção para o que está sendo pedido no enunciado. Ok? Geralmente se prioriza a norma culta, e para a norma culta é cada um no seu lugar. Então, pagado, gastado e ganhado, ter e haver na frente. Pago, gasto e ganho, ser e estar na frente. Então, cuidado com isso. O melhor é seguir a regra, por mais exótico que fique. Mas lembrando que se eu quiser no dia a dia, eu posso usar pago, gasto e ganho em qualquer situação. No dia a dia. Então, muita atenção numa questão de prova. Ele pode pedir a forma popular na prova também. Fiquem atentos, ok? Próxima. 7. O particípio verbal está corretamente empregado em. Novamente, uma questão de particípio. Nós falamos muito sobre isso em sala de aula, por incrível que pareça, isso cai muito em prova, tá? Muita atenção, até porque as pessoas esquecem de se atentar para os auxiliares, né? Ou então usam indevidamente ou incorretamente as formas de particípio. Então tenham cautela com isso. Bom, a resposta aqui seria a letra D. Eu vou chegar lá, primeiro eu vou falar das outras. Ele queria aqui a forma correta. Então vamos ver por que as outras estão erradas. Letra A. Ele tinha refazido, pelo amor de Deus, não preciso nem seguir na frase. O verbo em questão é o verbo refazer, derivado do verbo fazer. Então, no caso, fazer não tem duplo particípio, certo? É feito.
pelo amor de Deus, refazer é derivado, então refeito seria a forma correta. Não existe o particípio regular para esse verbo e nem para o verbo fazer. Ele só apresenta uma forma e essa forma é irregular. Então o certo ali seria refeito. Letra B. Todos os diretores tinham chego antes dos funcionários. Meus amores, olha só. Chegar e trazer não apresentam duas formas de particípio. Eles só apresentam uma. Professora, irregular ou regular? Regular. Se é regular, ela tem que aparecer, né, com o final do. Então, queridos, o tal do tinham chego não existe. Tinham trago também não. Independentemente do auxiliar, a única forma correta para chegar e trazer, que está aqui no finalzinho, eu já estou falando dele, é chegado e trazido. Então ele tinha chegado cedo, ele tinha trazido o material, tá? Nunca tinha trago, né? Ou então tinha chego. Pelo amor de Deus, não são verbos abundantes. Não tem duas formas de particípio, só tem uma e essa forma é regular. O chego e o trago eu só posso usar em situações totalmente diferentes, quando se tratar de presente do indicativo. Eu chego cedo à escola todos os dias, eu trago os livros todos os dias para a escola. Aí eu estou falando de outra coisa. O que eu estou falando para vocês é que as formas de particípio desses verbos, as únicas corretas são as regulares. Não existe uma forma irregular, portanto, chego e trago na condição de particípio não existem de maneira alguma, ok? Acabei falando da letra E aqui, então a resposta correta é a letra D. Mas, professora, você falou na sala de aula que pego não é correto. Eu falei para vocês que a forma pegou, tá? Ah, eu tinha pego. Ela não deve ser utilizada, porque a gramática só permite o uso quando o pego tem sentido de capturado, e não são todas as gramáticas. Então, mas por que essa é a resposta se nem todas as gramáticas aceitam? Acabei de falar, tá? Tem gramática que aceita como forma popular, no sentido de capturado, foi o que aconteceu aqui. Se tem essa aceitação por parte de alguns gramáticos, a gente não pode dizer que tem erro quando se utiliza, tá? Mesmo que todos os gramáticos não aceitem, mas se tem um grupo que aceita como forma popular e no sentido de capturado, a gente não pode ignorar. Então, numa eliminação, essa é a única resposta melhor, porque as outras estão totalmente erradas. Então, mesmo que essa aqui para alguns gramáticos esteja inadequada, ela é permitida para alguns gramáticos no sentido de capturado, mas prefiram utilizar pegado para qualquer situação. Então, se eu disser que ele foi pegado adulterando, está errado? Não está errado, está correto, porque para a gramática normativa, que é a mãe das gramáticas, o pegado é a única forma correta. Alguns gramáticos que aceitam essa segunda opção no sentido de capturado. Mas foi o que eu falei, se tem gente que aceita, errado não está. Tudo bem, queridos? Por isso, num concurso, a gente tem que olhar a bibliografia, verificar qual é o gramático, quais são os gramáticos que estão sendo sugeridos, né? Para uma questão como essa, você, se houver uma situação, né, poder fazer ou não um recurso, tá? Nesse caso aqui, está corretíssima a questão. Tudo bem? Próxima. Questão 9. Reparem que eu pulei a 8, tá? Observe o anúncio publicitário. A gente fala muito de anúncio publicitário em sala de aula, nós trabalhamos muito com charge em sala de aula. Eu falei para vocês que provas do Enem, concurso, vão trabalhar muito dessa maneira. Então a gente também tem que se familiarizar com esse tipo de questão e a gente faz muito isso em sala. Então eu posso dizer com propriedade que os meus alunos estão preparados para esse tipo de avaliação, para esse tipo de questão que o Enem tanto aborda, que os vestibulares aí fora e os concursos tanto trabalham, né? Bom, aqui o anúncio publicitário diz o seguinte: vamos estar lançando uma coleção para você poder estar parando de falar errado. Olha como é que ele usou o gerúndio ali, a gente comentou isso em sala de aula. A questão diz o seguinte: o gerundismo é o uso exagerado do gerúndio. Isto é, emprega-se o gerúndio sem necessidade, em algumas situações. Por exemplo, em que deveria se dizer vou transferir, ou transferirei, disse, vou estar transferindo. As pessoas até brincam que o pessoal de telemarketing, gente, pelo amor de Deus, não querendo criticar essa galera, não é isso, mas é porque já virou um vício, é comum no nosso dia a dia, e aí o pessoal às vezes que tá falando com você ali, né, usa muito, vou estar transferindo, vou estar fazendo, vou estar passando. Isso é comum na nossa língua, no dia a dia. Eu até comentei sobre isso em sala de aula, que em Portugal eles não utilizam o gerúndio, né, eles utilizam a forma de infinitivo.
Então, ao invés de, eu estou estudando, eles dizem, estou a estudar, né? Estou a fazer ao invés de estou fazendo, né? Eles dão preferência aí, eles utilizam a forma de infinitivo e a gente o gerúndio. Então, isso é comum e muitas vezes isso é errado, claro. Bom, o anúncio acima trata-se de uma divulgação de livros do professor Pasquale Cipro Neto. O Pasquale ficou muito famoso porque ele se popularizou muito, é ele responsável por corrigir, eu falei disso na sala de aula, já comentei sobre isso, ele corrigiu já a musiquinha do Big Mac, né, que o pessoal falava o plural de hambúrguer errado, e aí ele corrigiu. Então ele ficou legal porque ele popularizou a língua portuguesa, chamando atenção para erros frequentes, e aí com isso ele lançou vários livros, ele era professor de cursinho também, e muito bacana a forma como ele ensina, como ele explica. E ele lançou uma coleção de palavras, expressões do dia a dia, tirando dúvidas, e aí ele faz uma brincadeira com esse vício que nós temos aí de usar o gerúndio desnecessariamente. Bom, nesse caso, o gerúndio foi utilizado de maneira intencional? Justifique. Amores, é só verificar. Se se trata de uma propaganda, o anúncio publicitário já tem um porquê, chamar atenção, é óbvio. E como é uma propaganda que fala, na verdade, de uma coleção de livros da língua portuguesa, né, que destacam, na verdade, o falar correto, é óbvio que ele vai fazer uma brincadeira chamando a atenção para um erro frequente para poder justamente divulgar o seu produto. Então, com certeza aqui foi intencional. Então, claro, eu coloquei uma resposta aqui para vocês, mas é uma resposta esperada, ela não deve ficar igualzinha, claro, né? Acho que vocês fizeram aí, mas eu coloquei sim, por se tratar de um anúncio publicitário que propõe a compra de exemplares sobre a língua portuguesa. Então, como é um exemplar de língua portuguesa, são exemplares de língua portuguesa, ele brinca com esse erro, né? O erro foi intencional, justamente para chamar a atenção, já que é algo comum no nosso idioma. Então, o uso do gerundismo é algo comum, tá? Próxima. Ainda sobre a charge, né? Perdão, sobre o anúncio publicitário. Reescreva a frase do anúncio eliminando os gerúndios desnecessários. Amores, é só verificar, olhar o tempo verbal ali possível, a intenção da frase para poder fazer a mudança e eliminar o uso do gerúndio quando ele é desnecessário. Então aqui eu sugeri, mas tem outra forma também, eu coloquei assim, ó, lá tá, vamos estar lançando uma coleção para você poder estar parando de falar errado. Então aí eu poderia colocar, vamos lançar uma coleção para você poder ou parar de falar errado. Ou então, se vocês quiserem, lançaremos uma coleção, também ficaria legal. Então ali tem várias formas de tirar, como a ideia que me dá de futuro, né? Lançaremos, vamos lançar. É só tirar o gerúndio ali que vai ficar bonitinho, tá? Então são as dicas aí para vocês. Próxima. Questão 8, agora é a penúltima questão. Vamos lá. Considerando a classificação dos verbos destacados, relacione a coluna da direita de acordo com a coluna da esquerda. E assinale a alternativa com a sequência correta. Queridos, antes de corrigir essa questão, eu queria chamar a atenção. Infelizmente, depois que eu vi, porque a gente não está em sala de aula e fazendo exercício em casa, o destaque aqui ficou no verbo poder e não é no mobiliar, tá? Então, quem não percebeu isso, não achou a opção correta aí, até pode ter tentado preencher aqui, mas quando chegou aqui, não achou a opção. Então, na verdade, a resposta é a letra D. No caso, o verbo sublinhado deveria ser o mobiliar e não o poder, senão não acharíamos a resposta. Vamos lá. Farei o exercício. Primeiro, o verbo fazer, irregular, primeira pessoa, presente do indicativo, já começa, ó, eu faço. Esse verbo é irregular porque ele apresenta alteração no seu radical. Eu falei para vocês, tem uma dica, para a gente saber se é regular ou irregular, o que eu faço? Conjugo no presente do indicativo ou no pretérito perfeito. A irregularidade vai aparecer em um desses dois tempos. No caso do fazer, na primeira pessoa presente do indicativo, ele já se mostra irregular, ó, eu faço. Então, independentemente do tempo que ele apresente aqui, ele é um verbo irregular, porque tem alteração no seu radical, ok? Quando há alteração, é claro, o verbo vai ser classificado como irregular. Então, 2. Ele foi morto durante o assalto. Atenção aqui, morto é uma forma de particípio. Na verdade, de dois verbos. Eu uso morto como particípio irregular, de morrer e matar. Como assim, professora? Tanto morrer quanto matar tem duplo particípio. Morrer e matar são abundantes. Como é que fica, então? Uma forma é regular e a outra irregular. Eu digo morrido e morto, matado e morto. O morto vai servir tanto para o morrer
quanto para o matar. Olha só que loucura, né? Então, aqui ele usou a forma irregular porque foi utilizado na frente o verbo ser. Então, toda vez que eu tenho ser ou estar, eu vou usar a forma irregular, que no caso do morrer é morto e no caso do matar também será morto, tá? Agora, só cuidado com isso. Então, 5, abundante, todo verbo que tem duplo particípio, ele é chamado de abundante. Próxima, o céu está plúmbeo. Para quem não sabe essa palavra exótica, bonita, que aparece em muita poesia, e plúmbeo significa de cor cinza, tá? Esse nome aqui é latino e indica a cor cinza, ou o elemento ali, no caso, chumbo, tá? Bom, vamos lá. Chove. Ele destacou justamente chove. Queridos, chover, quando indica fenômeno natural, é um verbo impessoal. Sendo impessoal, lembra que eu falei logo no início e falei nas outras aulas, todo verbo que é impessoal, ele vai ser classificado como defectivo porque ele só se apresenta em uma pessoa verbal, ele não tem todas as pessoas, ele se apresenta na terceira pessoa do singular. Então, queridos, olha aqui, a ideia é, se o céu está plúmbeo, né, da cor de chumbo, cinza chumbo, é porque ou vai chover ou está chovendo. Então ele completou aqui chove. Então a ideia é de fenômeno natural. Se é fenômeno natural, com certeza o verbo chover é impessoal. Sendo impessoal, ele não tem todas as conjugações, ele cai para a classificação de defectivo. Agora, cuidado, tá? Eu tenho sempre que perceber se indica fenômeno, porque ele pode se apresentar com sentido figurado. Aí o negócio muda. Então, cautela com isso. Outra, vão-se aos ares os pombos. O verbo em questão é o verbo ir, não interessa o tempo verbal que ele apresenta. Ser e ir são os únicos verbos anômalos na língua portuguesa, porque apresentam diversos radicais na sua conjugação, e ainda acontece aquele fenômeno exótico que em algumas conjugações eles ficam idênticos. Isso vai acontecer no pretérito perfeito e em outros tempos verbais eles se apresentam de forma idêntica, o verbo ser e o verbo ir. Só acontece com eles e eles apresentam vários radicais na sua conjugação. Então, anômalo. E por último, foi aqui o problema, né? Não seria o verbo poder e sim o mobiliar. Cuidado, o verbo mobiliar, ele é um verbo estranho, porque quando eu conjugo para algumas gramáticas no presente do indicativo e em outros tempos verbais, ele ganha tonicidade numa sílaba diferente, ou seja, a tonicidade vai para dentro do radical, ele ganha uma forma chamada de risotônica e aí ele ganha um acento agudo. Então, primeira pessoa, presente do indicativo é o mobílio. Para algumas gramáticas teria o acento no bi, seria a sílaba forte. Isso não quer dizer que ele tem alteração no radical. Se você conjugar o verbo mobiliar, que algumas gramáticas botam mobiliar com LH, também não está errado, tá? E algumas gramáticas, ao invés de dizer mobílio, botam mobilio, também não está errado. Ele pode sofrer alteração na sílaba forte, ganhar até o acento agudo em algumas conjugações, mas o radical dele é idêntico na conjugação. Ele não sofre alteração, por esse motivo ele é regular, ele é apenas irregular no som, na tonicidade, só isso. Mas na classificação ele é regular, ok? Cuidado com essa pegadinha. Então a resposta seria a letra D, pedindo desculpas novamente pelo verbo estar destacado aqui, né, o verbo errado, ao invés de mobiliar, foi destacado o poder. Desculpa aí, corrijam, meus amores. Próxima, a última questão. Questão 11, pulei também, aí dei um salto, né, mas vamos lá. Assinale a alternativa em que os verbos estão conjugados conforme a norma culta. A resposta seria a letra A. A diretora não interveio na nota do aluno, ele foi, pois, reprovado. Queridos, o verbo em questão que ofereceria mais dúvida aqui seria o intervir. Já falei sobre isso na outra aula. O intervir é derivado de vir, e aí ele vai seguir a mesma conjugação do verbo de origem, tá? Então ele veio, ele interveio, tá? Essa seria a forma correta. Agora, qual o erro, né? Que erros eu tenho nas outras opções? Letra B. Quando você ver, olha o problema aqui, ó, futuro do subjuntivo, o verbo ver se transforma em vir. Então esse é o erro. Então o certo aqui seria quando você vir o boné, diga-lhe que estamos com saudade. Então o problema aqui estaria no vir. Mas professora, e aqui, ó, no caso, tá errado? Tá destacado também? Não, não tem erro. Às vezes a pessoa, numa questão de concurso ou numa outra questão, destaca 2 verbos para vocês, mas não quer dizer que os 2 apresentem problema. Tá? É para vocês verificarem. Então, na verdade, aqui o único com defeito é o verbo ver, que deveria se transformar em vir por se tratar de futuro do subjuntivo. Na letra C, quando você ouvir, beleza, aqui tá certo, mas o erro vem nos dizer aqui, diz-lhe
Como ele usou você, aqui no caso, ele usou a forma de tu. Então ele usou a segunda pessoa, aqui ele usou a terceira pessoa, o verbo na sequência tinha que se manter em relação à terceira pessoa e não ir para a segunda. Então o problema todo foi esse, tá? Ele fez uma mudança aqui de pessoa verbal e aí ficou errado. Bom, na letra D, e se você colocasse em meu lugar, se você se colocasse em meu lugar, perceberá melhor o problema, meu amor. Aqui no caso o erro é de correlação. O que é isso? Existem verbos, na verdade, dentro de uma sequência que tem que seguir os passos do primeiro. Senão existe uma correlação inadequada, tá? A correlação, na verdade, é quando um verbo ele vai se adaptar ao outro. E aí o tempo verbal que o outro apresenta tem que apresentar uma sequência, pelo menos lógica, do verbo seguinte. Então aqui o verbo que está aqui me indica uma possibilidade, ó. Se colocasse. Aqui, na verdade, eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo, ó. Se colocasse, tá? E aí ele continua aqui, ó. Perceberá. Perceberá me dá certeza, é futuro do presente. Se eu tenho uma incerteza aqui, eu também tenho que ter uma incerteza aqui. Então aqui o certo seria perceberia, tá? Que seria aqui, ó, futuro do pretérito, tá? É a ideia da possibilidade, não da certeza. Então tem de haver essa correlação, se aqui é possibilidade, aqui também tem que ser. Então o erro está justamente aí, tá? Colocasse, se você colocasse, ó, a possibilidade, ó, perceberia, porque também é outra possibilidade, ok? Cautela com isso, muita atenção. Amores, olha só, eu já começo agora com uma bateria de revisões para vocês aí daí para frente, se Deus quiser, né, se isso nos for possível, para a prova. Se não der tempo, né, se não houver mais tempo, se a prova for marcada, porque a gente está aí esperando realmente as informações que a mídia vem trazendo para a gente, o que o governo, o município, enfim, o que é colocado em evidência aí pelos órgãos competentes, a gente tem que aguardar. Se não houver mais tempo, nós temos bastante exercício, bastante revisão, já tem bastante coisa para vocês estudarem aí. Lembrando que eu vou dar ênfase para aquilo que a gente já tinha visto em sala de aula e para o que eu fechei nessas últimas aulas. Então, essa questão de correlação verbal, esses itens a mais, eu não vou dar uma ênfase para vocês, não, é mais para o conhecimento. Agora, é claro, voz passiva, voz ativa, né, essa mudança de ativa para passiva, o duplo particípio, regular e irregular, tá? A classificação dos verbos, defectivo, anômalo, isso tudo eu vou passar para vocês. Então, estudem. Não estou dizendo que não tem que estudar os outros itens. Deem uma olhada na apostila como um todo, tá? Mas eu vou passar depois para vocês isso melhor, mas se não houver essa possibilidade, vocês já sabem. A minha prova vai ser muito parecida com aquilo que a gente vê em sala de aula. Claro, questões de concurso, de vestibulares, charges, coisas atuais. Mas, queridos, sempre buscando o melhor para vocês, tá? Continuem se cuidando, continuem em casa, né? Vamos continuar aí atentos para isso tudo que vem acontecendo e esperando sempre o melhor, tá bom? Fiquem com Deus, saudades de vocês, um beijo, até a próxima.